Graça e paz, bem-vindo a mais um podcast Maná. Eu sou o pastor Israel e hoje nós vamos abordar um tema que é muito conhecido e ao mesmo tempo muito interessante para que nós compreendamos. O tema é quando Deus chama e o homem resiste. O nosso tema está baseado no livro de Êxodo, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, e o capítulo 4, versículo 17, que diz assim, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E no capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. É interessante, amados, que precisamos entender o que na realidade esse texto está falando. Porque a história de Moisés é uma história muito bonita. Mas chega um momento em que precisamos entender essa história para podermos compreender a mensagem de Deus para nós como igreja nos dias de hoje. Há momentos na história da redenção em que Deus interrompe a rotina humana para um chamado especial e que muda tudo na nossa vida. Moisés estava no deserto. Ele foi um homem que nasceu numa área do Egito em que era filho de escravos hebreus e que, pela determinação do faraó da época, em que mandou matar todas as crianças, ele escapou e foi colocado em um cesto e colocado no rio Nilo pela sua mãe e observado pela sua irmã. Chegando ao palácio, a filha de Faraó recebeu esse cesto com a criança e resolveu adotá-lo como filho. E ele passou a ser criado como filho da filha de Faraó. Cresceu no palácio, teve toda a assistência necessária, todo o conhecimento da ciência daquela época. E nos primeiros 40 anos, ele esteve debaixo da proteção do Império Faraônico e com conhecimento de toda a ciência daquela época. Após um desencontro, que nós poderemos conversar sobre esse assunto em um outro podcast, ele foi expulso do palácio e obrigado a viver no deserto. Lá ele encontrou uma família e passou a conviver com essa família. Casou com a filha de um morador da região e passou a apacentar as ovelhas desse seu sogro. E durante 40 anos ele esteve no deserto, vivendo no deserto, tendo o conhecimento do deserto e tendo o esquecimento da primeira fase da sua vida no palácio. Então, como Moisés estava no deserto, não estava no palácio, não estava em posição de influência, não estava na liderança de ninguém, ele estava cuidando de ovelhas. 40 anos antes, ele havia tentado libertar o povo de Israel, quando ele descobriu que ele era israelita. Ele tentou libertar o povo pela força
pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua posição. Agora, 80 anos depois, o Senhor chega para ele e pede para que ele liberte o povo. Parecia ter aceitado o anonimato em que ele estava vivendo, cuidando de ovelhas. O homem que fora príncipe tornara-se agora um pastor de ovelhas. O homem que tivera ímpeto, nesse momento ele passa a viver escondido. Mas Deus aparece para ele numa sarça ardente. E o que vemos não é um Moisés confiante. O que nós vemos aqui em Êxodo, desde o capítulo 3 em diante, não é um Moisés orgulhoso, príncipe. Não. O que vemos é um Moisés que está pensando negativamente. É um Moisés que está cheio de dúvidas. E curiosamente, Deus não o abandona por causa disso. Deus não deixa ele viver nessa condição, pois ele é um líder. Então Deus dialoga com ele. E ele responde, ele corrige, ele fortalece. Hoje veremos 5 negativas de Moisés e como elas refletem nosso próprio comportamento, às vezes, com Deus, e como essa resistência que muitas vezes acontece conosco também, não é? Essa resistência ao chamado de Deus é uma condição humana. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo aquele que é chamado para liderar de alguma forma o povo de Deus. A primeira negativa de Moisés, que encontra-se em Êxodo, no capítulo 3, versículo 11, que ele diz assim: então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa é a primeira negativa de Moisés, que prova ou que mostra uma insuficiência pessoal. Moisés olha para si mesmo e vê limitações. Ele vê uma condição muito baixa de ser um líder. Ele lembra do fracasso do passado. Ele lembra da ira do faraó. Ele lembra de como ele fugiu da presença de Faraó e da presença do próprio povo judeu que ali vivia, que não reconhecia nele uma autoridade vinda de Deus. Então ele pergunta, quem sou eu? É a linguagem da autoestima ferida. É a linguagem de alguém que sabe que tem falhas. Mas observe algo profundo aqui. Deus não responde. Deus não responde essa condição de Moisés. Mas ele não diz que também ele é um príncipe. Ele diz simplesmente que ele tem uma missão para Moisés. Deus não diz, Moisés, você foi educado no palácio, você é uma pessoa preparada. Não. Deus não diz isso. Deus não diz, você é um estrategista, você tem liderança. Deus responde simplesmente, eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. A resposta de Deus não é sobre a capacidade de Moisés, é sobre a presença divina que estará com Moisés. Quando muitas vezes nós
vemos o chamado de Deus para certas coisas que Ele quer que nós façamos, nós agimos da mesma forma de Moisés. E Deus age da mesma forma como agiu com Moisés. E aqui nós aprendemos a primeira grande lição dessa negativa. Primeira grande lição: o chamado de Deus não se sustenta em quem somos, mas em quem está conosco. Preste atenção. Quando perguntamos, quem sou eu? Quem sou eu? Deus responde, eu sou contigo. A segunda negativa, que está lá em Êxodo 3, versículo 13, é a frustração de Moisés diante de uma condição que outrora foi negativa, mas ele acha que pode ser ainda nos dias de hoje. Então ele diz, se eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou, e eles me perguntarem, quem é? Qual o seu nome? O que lhe direi? Aqui Moisés transfere o foco. Ele sai da insegurança pessoal e entra na insegurança teológica. Preste atenção que esse ponto é muito importante. O povo estava há 400 anos no Egito. A identidade espiritual estava enfraquecida. Essa geração que estava ali não conhecia o poder de Deus, só conhecia a escravidão. Essa geração que estava ali não conhecia o Deus libertador que fez milagres no passado. Não. Eles estavam com a identidade espiritual enfraquecida. Moisés teme que não reconheça a autoridade divina. Mas, novamente, Deus responde, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Essa é uma das declarações mais profundas das Escrituras, querido. Deus revela seu nome pactual, Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus eterno, imutável, o ser suficiente em si mesmo. Moisés não precisava de um argumento elaborado, ele só precisava simplesmente conhecer o caráter de Deus. E essa segunda lição é muito clara. A insegurança diminui quando conhecemos quem Deus é. Essa é a segunda lição, que precisamos aprender também no nosso dia a dia. Não é sobre nossa eloquência, queridos. Não é sobre a nossa capacidade de falar, de argumentar. É sobre a identidade do Deus que nos envia. A terceira negativa que encontramos aqui, ela fala a respeito do ponto da incredulidade. Em Êxodo 4:1, ele diz, eles não acreditarão. Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Agora Moisés projeta uma rejeição. Isso é muito comum na vida dos líderes que já foram machucados, que já foram feridos, que já foram rejeitados. Essa projeção futura de que ele será rejeitado é muito comum. Ele já sofreu rejeição antes, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 14. Ele teve um trauma de passar, de sentir a influência de uma visão totalmente distorcida da realidade. Essa negativa nasce do medo de fracassar novamente. Isso acontece muitas vezes conosco em muitos atos ou serviços que tenhamos que fazer.
Os medos do passado muitas vezes nos acompanham para nos amedrontar, nos fazer parar. Essa negativa nasce desse medo de fracassar novamente. E quantas vezes pensamos, não vão nos ouvir, não vão nos valorizar no canto onde nós queremos trabalhar, não vão acreditar na minha capacidade de gerenciar, de ser alguém. E tudo isso mostra a nossa insuficiência. Mas Deus responde com sinais. A vara que vira serpente, a mão leprosa que restaura ou foi restaurada, a água transformada em sangue. Deus mostra que o poder não está na retórica, mas na autoridade divina. E aqui aprendemos algo importante. Algo importante. O sucesso da missão não depende da aceitação humana, mas da confiança divina. Pense nisso. Nosso papel é obedecer. O resultado pertence a Deus. A quarta negativa de Moisés está lá no capítulo 4, versículo 10 de Êxodo, quando ele diz que não é eloquente. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. Agora Moisés apresenta uma limitação concreta. Talvez ele tivesse dificuldade na fala realmente. Talvez fosse apenas uma insegurança momentânea. Mas ele transforma sua limitação em uma desculpa. E é aqui que Deus responde de uma forma direta para ele. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Que resposta poderosa essa de Deus, amados. Deus não nega limitações. Ele reconhece que somos falhos, somos imperfeitos. Ele afirma a sua soberania sobre ela. A sua soberania sobre as nossas limitações. Isso nos ensina algo profundo, amados. Preste atenção. Que Deus não chama os capacitados. Ele capacita aqueles que são chamados. Nós usamos muito essa frase nas nossas igrejas com relação a membros que precisam assumir cargos ou serviços nas nossas igrejas. E que muitas vezes eles dão essa mesma desculpa. E nós reforçamos as palavras de Deus a Moisés, dizendo a eles também, queridos, Deus não chama capacitados. Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Então confie em Deus, que Deus vai fazer a obra. Confie em Deus, que Deus está na frente de todas as coisas. Nossas fraquezas não surpreendem a Deus. Não. Elas são conhecidas antes mesmo dele nos chamar. Ele sabe de que nós somos feitos, sabe nossa estrutura. Paulo diria, séculos depois, essas seguintes palavras, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. A quinta negativa de Moisés é uma das mais drásticas e que nós não recomendamos para ninguém, que é chamado. Moisés, no capítulo 4, versículo 13 de Êxodo, ele diz, ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Aqui chegamos a um ponto crítico. Essa não é mais uma insegurança de Moisés, é uma resistência. Moisés basicamente diz, eu não quero ir, não me interessa isso, não tenho nenhum interesse em fazer esse tipo de libertação, nem de trabalho. E sabe o que acontece? O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 14.
Há um limite entre a humildade e a desobediência. As primeiras negativas eram inseguranças normais. A última é relutância voluntária. E mesmo assim, veja que a graça divina acompanha, mesmo Deus se irando contra esse posicionamento de Moisés, Deus dá a solução, Deus providencia uma solução. Então Deus mesmo dá a ideia. O teu irmão Arão irá contigo, irá te auxiliar. Deus disciplina os seus servos, mas ele não os abandona. Isso revela algo glorioso para as nossas vidas, porque a graça de Deus é maior do que as nossas resistências. Mais atenção à presença de Arão, ela traria também dificuldades futuras. Sempre que você deixa de cumprir aquilo que Deus determina e Deus abre mão para que você coloque algo que seja da sua vontade, esse algo seu muitas vezes vai entrar na história para te prejudicar mais tarde. Isso é fato, irmãos. Então, a presença de Arão traria também dificuldades futuras para Moisés. Quando evitamos assumir plenamente o chamado que Deus nos deu, Deus permite auxílio, mas às vezes pagamos o preço por esse auxílio. E eu quero trazer aqui, após essas 5 negativas de Moisés, e falando a respeito dessa questão de como Arão teve a condição de trazer problemas para Moisés, é o fato de que nós vemos isso na fabricação do bezerro de ouro, nós vemos isso também na união com a irmã para provocar Moisés, com relação a só Deus falar com Moisés e não falar com eles, que eram sacerdote e profetisa, respectivamente, e que Deus repreendeu a Miriam, e mais tarde repreende também Arão, né? Porque vocês sabem o que aconteceu com os filhos de Arão. Então é importante nós nos lembrarmos de que aplicações pastorais precisam ser colocadas. O chamado geralmente vem do deserto. Moisés estava escondido quando Deus o chamou. Muitas vezes, queridos, nós somos preparados por Deus na solidão. Nós somos preparados por Deus, ou Deus prepara os seus líderes na solidão, antes de expô-lo publicamente. Talvez você esteja em um tempo de anonimato. Talvez você esteja triste porque foi rejeitado de alguma forma. Ou porque não confiam mais no seu trabalho junto ao ministério, junto a um evento qualquer que seja. E você está se sentindo tanto quanto no anonimato. Deixa eu te dizer uma coisa. Não despreze esse tempo. Esse tempo é o tempo que Deus está usando para anestesiar, né, a sua velha condição e fazer uma transformação. Esse é o significado da sarça que ardia e não se consumia. Esse fogo purificador da sarça, é ele que trabalha em nós, nos purificando, nos transformando. Então, ele pode ser a antessala da sarça ardente, esse anonimato. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que o passado do líder
não cancela o propósito de Deus. Moisés matou um egípcio. Errou. Fugiu, falhou. Mas o fracasso não anulou o plano de Deus. O fracasso de Moisés não fez com que Deus desistisse dele. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus chama pessoas redimidas, pessoas que estão dispostas a obedecer. A terceira lição que nós aprendemos nas negativas de Moisés é que a insegurança não desqualifica, mas a desobediência sim. Deus dialogou com 4 negativas de Moisés. E foram normais. Mas quando Moisés disse, envia outro, eu não quero ir, como se dissesse, não estou interessado nessa proposta, a ira divina se acendeu contra ele. Há espaço para dúvidas? Sim. Em todo chamado de Deus ao homem, Deus dá espaço para você até ter dúvida. Há espaço para o medo? Sim. Em muitos momentos Deus vai lhe chamar e você vai temer. Mas o que não tem espaço na economia de Deus é para recusa deliberada. Isso aconteceu com Jonas, você conhece a história, né? E acontece com qualquer líder que queira fugir da responsabilidade de fazer a obra do Senhor. E a quarta lição que eu aprendo aqui, queridos, é que quando Deus diz eu sou, esse eu sou é suficiente. Cada negativa humana foi respondida de uma forma que revelasse o Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu? Quer dizer, eu sou contigo. Quem tu és? Eu sou o que sou. Eles não crerão, eu confirmarei. Eu não sou eloquente. Quem fez a boca? Fui eu que fiz a boca. Então, eu vou cuidar dessa parte. Quando ele diz, envia outro, Deus mesmo assim diz, eu te darei ajuda. O centro do texto de Moisés, da história de Moisés, não é Moisés, é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, Moisés começou com medo, terminou enfrentando Faraó. Começou inseguro, terminou conduzindo uma nação. Começou no deserto, terminou no Monte Sinai recebendo a lei. As negativas não foram o fim da história. E talvez hoje você esteja vivendo o Êxodo 3 na sua vida, cheio de perguntas, de inseguranças, de limitações, mas o mesmo Deus que chamou Moisés, com aquele poder, com aquela promessa, está dizendo hoje para você, eu serei contigo. O chamado de Deus não é sustentado pela nossa autossuficiência, é sustentado pela fidelidade do eu sou. Aí sim a vitória é certa. Não permita que o quem sou eu, Senhor, quem sou eu, seja maior do que o eu sou. Quando Deus chama, Ele providencia, Ele capacita, Ele providenciou a presença, Ele providenciou o poder e Ele providenciou o propósito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus de Moisés. É o nosso Deus. É aquele que está conosco todos os dias, dizendo, eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele nos abençoe, querido. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.